fale ao nosso coração através do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu li certa vez um livro titulado O Caminho de Mão Dupla. E nesse livro o escritor ele coloca ali uma coisa interessante. Ele fala sobre a expectativa do pregador diante da igreja. A expectativa do pregador diante da igreja é que tipo de pessoas estarão ouvindo a mensagem nessa manhã. Qual a necessidade tua, meu irmão? E ele coloca isso, essa expectativa que o pregador tem quando ele chega, quando ele olha para a igreja e diz: para quem eu vou estar pregando? Qual é a maior necessidade dessa pessoa? O que é que ela está necessitando de ouvir? Por outro lado, como é um caminho de mão dupla, a expectativa da igreja em relação ao pregador: como é que ele vai se sair? Como é que ele vai pregar? Qual é a mensagem que ele vai trazer? Ele vai se sair bem ou não vai se sair bem na pregação ou no sermão que ele tem para apresentar para a igreja? Meus irmãos, a minha oração nessa manhã, e eu venho orando durante essa semana, para que a mensagem dessa manhã fale ao seu coração, e aquilo que eu não puder e não souber transmitir, que Deus, o Espírito Santo, possa completar na sua vida. No livro de São Lucas, capítulo 23, nos versículos, eu convido você a ler a partir do versículo 41 até o 43. E na minha Bíblia eu leio assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, o que você diria a uma pessoa, não uma pessoa comum, mas a um irmão cristão, adventista há mais de 40 anos? O que você diria a essa pessoa se ela fizesse a seguinte pergunta para você: olha, eu sou adventista há 40 anos. Eu estou confuso. Eu não sei se eu ainda aguardo a volta de Jesus ou se eu desisto de uma vez. Sou adventista há 40 anos. Continuo ainda aguardando a volta de Jesus. Eu estou confuso. Ou eu continuo ainda aguardando a volta de Jesus? Que resposta você daria a uma pessoa que fizesse essa pergunta a você? Ele deveria ainda aguardar ou deveria desistir de aguardar a volta de Jesus? Era uma sexta-feira, mas não era uma sexta-feira comum, uma sexta-feira normal, como essas sextas-feiras que nós temos por aí. Aquela sexta-feira, a cidade de Jerusalém, ela vivia um episódio mais triste da sua história. Do lado de fora da cidade, numa pequena colina chamada Calvário, diante de uma verdadeira multidão em fúria, uma multidão fanática, havia 3 cruzes. Imagine essa cena. Você, numa sexta-feira de manhã, na cidade de Jerusalém, no Monte Calvário, você enxerga ali 3 cruzes. Em uma das cruzes está um ladrão, no outro lado, um outro ladrão, e no centro, um homem, sofrendo todo tipo de humilhação e toda dor que a crucifixão poderia proporcionar. Imagine essa cena, se transporte para esse lugar, se transporte para essa cena, mentalize isso agora na sua cabeça.
você diante dessa cena. A origem da crucifixão ela é desconhecida, mas ela acabou sendo adotada por praticamente todos os povos antigos, sobretudo os romanos. E era uma maneira cruel de castigar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que se colocavam, os prisioneiros de guerra, rebeldes, os piores tipos de criminosos. Pessoas terroristas que queriam desestabilizar o governo romano ali na Judéia. Mas nessa cena que você está mentalizando agora, imagine no centro dessa cruz um homem chamado Jesus. Jesus estava ocupando ali o centro daquela cruz, uma cruz que não era dele. Talvez a cruz que Jesus estivesse ocupando ali era do líder daqueles dois que estavam sendo crucificados. Aquela cruz era de Barrabás. 9 horas da manhã daquela sexta-feira, e o sofrimento daqueles homens estava apenas começando. Teriam ainda muito tempo pela frente. Soldados levantando a cruz, e agora, como cães enfurecidos, começam a descarregar sobre aquelas pessoas toda a sua cólera, toda a sua raiva, toda a sua revolta. Sacerdotes, escribas, fariseus, uma turba de coração ingrato, zombavam daqueles homens, e principalmente daquele que estava no centro da cruz, Jesus. E zombavam dele, zombavam do próprio Filho de Deus, enquanto ele agonizava ali naquela cruz. Eles diziam: a si mesmo se salva, você não é o Cristo, você não diz que é o Cristo, que é o Filho de Deus. Por que você não se salva? Você não é o escolhido de Deus. E ali estava Jesus. E até mesmo um daqueles criminosos que estava crucificado ao seu lado dizia: mas você não é o Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que aquele homem crucificado no centro da cruz, Jesus, ele não murmurava queixa alguma, ele não falava uma palavra, ele não retribuía nenhuma daquelas maldições que eles faziam contra ele, que era lançada contra ele. Seu semblante permanecia calmo, tranquilo, como ele sempre foi, apesar do suor, do sangue que banhava o seu rosto, o seu corpo. Jesus permanecia calmo, tranquilo, sereno. Dos seus lábios se ouviam apenas a oração intercessória que Jesus fazia pelas pessoas naquele momento. E Jesus falava assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meus queridos, o que me chama a atenção nessas palavras de Jesus é que elas não foram em vão. As palavras de Jesus naquela sexta-feira, elas não foram em vão. A súplica de Jesus, pelo contrário, seu efeito foi praticamente imediato. Enquanto um dos criminosos que com Jesus estava crucificado apenas se tornava cada vez mais blasfemo, cada vez mais agressivo, o outro que estava crucificado ao lado de Jesus, ele foi tocado pela serenidade, pela calma de Jesus. E aquela poderosa oração de perdão, ela tocou o coração daquele homem. Aquele homem, ele foi tocado. E ele passou a repreender o seu companheiro, dizendo: olha, você nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, nós merecemos isso, mas esse homem, o que ele fez?
Nós merecemos, mas Ele não fez nenhum mal. Que mal Ele fez para estar crucificado aqui? Meus queridos, foram necessários somente alguns minutos para que aqueles criminosos reconhecessem a justiça do seu castigo. Ele disse: Senhor, a gente merece, mas esse homem não merece isso. Ele reconhece ali os seus crimes, reconhece a justiça do seu castigo. Ele havia pecado, e por certo muito. Talvez ele tivesse praticado o atentado contra os romanos, contra as pessoas, roubado, matado, violentado pessoas. E ele reconhece isso. Nós merecemos isso, mas esse homem que ele fez. Em termos humanos, se nós olhássemos para aquela pessoa, nada mais poderia ser feito por ele. É assim que nós, como seres humanos, agimos quando nós olhamos para as pessoas que cometem o mal. Será que pode ser feito mais alguma coisa por essa pessoa? Nessa maneira humana da gente olhar, é que ele era um homem que nada mais poderia ser feito por ele. Ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua culpa. O relato bíblico nos dá a impressão de que esse criminoso arrependido provavelmente tivesse algum conhecimento de Jesus. O Sr. White, comentando isso no livro de Atos das Nações, na página 749, 750, ela confirma essa conclusão, dizendo que ele havia visto e ouvido Jesus e ficara convencido de que ele realmente era o Messias. Mas por fim acabaram abandonando essa ideia por influência dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. E ela diz também que durante o julgamento, aquele homem estivera ao lado de Jesus, ele ouvia as palavras de Pilatos dizendo que aquele homem nada fez, o que fez esse homem, de que ele era inocente. Eles caminharam junto em direção ao Calvário, e ele, vendo o porte de Jesus, ele se rendeu finalmente à convicção de que ele era de fato o Filho de Deus. Principalmente no momento em que ele ouviu aquela oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ali, naquela mais terrível agonia, ele se lembra de tudo aquilo que ele tinha ouvido dos lábios de Jesus. Se lembrou da forma como ele curava os doentes, atendia a necessidade, perdoava pessoas, perdoava pecadores. E agora, sob a iluminação do Espírito Santo, ele vê naquele homem ferido, ridicularizado e pregado na cruz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi essa visão que ele teve de Jesus. E agora, irmãos, embriagado pela dor, com o coração partido pela culpa, arrependido, ele se lança a Jesus com todas as suas forças, e ele agora, num momento de súplica, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, eu me transportando para aquele lugar, eu posso imaginar a emoção de Jesus naquele momento. A emoção de Jesus naquele momento, a alegria inundando o coração de Jesus, embora ele estivesse naquela situação em que ele estava. A alegria inundando o coração dele, ao ver que uma pessoa havia se arrependido, reconhecido o seu pecado.
naquele lugar sórdido, repulsivo, onde os anjos choravam e os demônios regozijavam, uma alma arrependida e crente estava pedindo perdão. Imagine a emoção de Jesus naquele dia. Os discípulos haviam fugido. Aqueles que há uma semana antes haviam entoado cânticos Hosana ao filho de Davi. Essas pessoas agora zombavam e escarneciam de Jesus. Que reconfortante deve ter sido para Jesus ouvir aquelas palavras naquele momento de dor. Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Lembra-te de mim. Uma entrega, de súplica de entrega e arrependimento. Meus irmãos, certa vez eu ouvi um sermão de um pregador, e ele naquela manhã disse: olha, eu vou pregar um sermão de 30 segundos. Você já ouviu um sermão de 30 segundos? Mas foi isso que aconteceu naquele dia. Jesus fez uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquele ladrão foi tocado, ele se arrependeu. E em seguida ele se lança a Jesus, dizendo: Jesus, eu reconheço quem eu sou, reconheço o meu pecado, eu reconheço que eu não mereço nada, e eu me entrego a Ti. Lembra-te de mim quando vieres do Teu reino. Ele se arrependeu, ele fez uma oração. Jesus atendeu a sua oração e a resposta foi imediata. E a resposta de Jesus é essa que nós lemos nesse texto. Mas não foi uma resposta comum, foram palavras repletas de amor, de carinho, palavras repletas de compaixão. E Jesus responde: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, disse Jesus, estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, Jesus não prometeu ao criminoso que ambos estariam juntos naquele mesmo dia no reino de Deus. Embora a maioria das versões bíblicas digam isso, né? As versões que nós usamos, na maioria elas falam exatamente dessa maneira. Mas de acordo com o próprio contexto, se você pegar o contexto da Bíblia, eu não sou teólogo, mas se você pegar o contexto aqui da Bíblia, tudo indica que o criminoso pediu a Jesus que lembrasse dele quando viesse, e não quando entrasse no reino. Assim, meus queridos, o criminoso ele não estava olhando para aquele momento em que eles estavam ali crucificados na cruz. O criminoso ele estava olhando para o futuro, naquele dia em que Jesus haveria de voltar para o estabelecimento definitivo do seu reino. Era para isso que aquele ladrão na cruz estava olhando. Mas Jesus respondeu: em verdade te digo hoje, ou seja, em verdade eu te digo agora. Eu digo para você nesse dia em que você se arrependeu dos seus pecados, nesse dia em que você confessou o seu pecado, nesse dia em que nós estamos aqui crucificados, prestes a morrer, nesse dia, em meio a toda a humilhação, toda a dor, toda a agonia que nós passamos, nesse dia de aparente derrota, nesse dia de aparente fracasso, eu garanto a você, você vai estar comigo no paraíso. Quantas vezes você passou por humilhação? Quantas vezes você já passou por dor, por sofrimento? Quantas vezes faltou a você fé? É para você que Jesus também está dizendo essas palavras: estarás comigo no paraíso. Infelizmente,
Meus irmãos, o tema da glorificação tem sido pouco explorado em nosso meio. Nós falamos que Jesus vai voltar, conhecemos as profecias, conhecemos as datas, e as pessoas é capaz até de falar os últimos eventos assim em ordem cronológica. Olha, aconteceu isso, a profecia diz que vai ser assim, que vai acontecer, eu tenho as datas na minha cabeça, eu sei do escurecimento do sol, de queda de estrelas, eu sei de guerras e de rumores de guerras, e tem pessoas que conseguem falar isso assim de uma maneira cronológica, perfeita. Mas parece que a nossa atenção, irmãos, está mais voltada para o tempo do que nas coisas que vão acontecer. E é isso que acaba desanimando muitas pessoas. É por isso que as pessoas perguntam: eu devo continuar esperando Jesus ou eu desisto? Irmãos, essa questão de fim do mundo, essa questão da volta de Jesus é um assunto que está sendo tão banalizado, irmãos, pela imprensa, pela sociedade em geral, e marcam-se datas, e a televisão vem fazendo programas e falando disso, como aproveitar o fim do mundo, de fazer isso, irmãos, para deturpar a volta de Jesus. Olha o que está acontecendo nesse mundo, para que exatamente a volta de Jesus caia no descrédito. Devo continuar aguardando a volta de Jesus ou eu desisto de uma vez? Porque eu conheço as profecias e está demorando, onde é que está o foco da minha vida? A volta de Jesus já não parece mais tão atrativa, passamos a desejá-la, mas não pelo que ela significa para nós, não pelo que ela significa na minha vida. O que significa? Qual o significado da volta de Jesus na minha vida? Será que eu não desejo a volta de Jesus quando eu estou enfrentando um problema? Normalmente acontece assim: quando eu estou enfrentando um problema, uma dificuldade na minha vida, eu digo: Jesus, volta logo. Todas as vezes que eu tenho um problema sério na minha vida, a gente pensa assim: Jesus, por que Jesus não volta logo? Mas o tempo vai passando, a gente vai acomodando os problemas, a gente vai acomodando as situações, nós vamos nos acostumando com os problemas, com as situações da vida. Às vezes nós superamos esses problemas, superamos essas dificuldades, e esse fascínio, essa importância da volta de Jesus, ela vai junto. Estarás comigo no paraíso. Foi essa exatamente a promessa que Jesus fez ao criminoso naquela manhã de sexta-feira, lá no Monte do Calvário. E exatamente essa promessa que Ele estende hoje a cada um de nós: estarás comigo no paraíso. E a única maneira pela qual nós podemos nos achegar a Deus é descansar na certeza da salvação. Se não tivermos essa certeza, que sentido tem a vida? Que sentido tem estarmos aqui? Se não temos a certeza do cumprimento dessa promessa na minha vida, devemos nos animar, meus queridos irmãos, com essa promessa de Jesus. Nós devemos nos confortar, irmãos, que os melhores dias estão diante de nós. Os melhores dias estão diante de nós. A glória de Deus nos aguarda. Não desista. Embora pareça demorada a volta de Jesus, não desista. A promessa de Jesus é para mim e é para você: estarás comigo no paraíso. E hoje, irmãos, é o tempo de firmar a nossa fé, a nossa esperança em Jesus e na promessa da sua volta. Hoje
é o dia. O apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 4, versículo 7. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Assim, meus queridos, que não haverá outra oportunidade futura para que nós nos preparemos para a eternidade. O momento é hoje. O momento é agora de estarmos preparados para a volta de Jesus. Não importa se vai demorar mais 30, 40, 50 anos, não importa. Não importa o tempo. O que importa é o meu preparo para a volta de Jesus. E não haverá outra oportunidade. Nós devemos amar a Deus agora, de todo o nosso coração. Nós devemos amar o próximo agora, de todo o nosso coração. Hoje é o tempo de resistir às tentações do inimigo e, pela graça de Cristo, alcançar as vitórias que Ele nos prometeu. Devemos viver cada dia como se soubéssemos que esse fosse o último dia nosso aqui nessa terra. Afinal, a certeza que Jesus deu àquele criminoso ao seu lado e que estaria junto no paraíso é a mesma que Ele quer dar a cada um de nós. É uma certeza que deve ser recebida na nossa alma para ser acolhida hoje com fé. Hoje, o tempo é hoje. Meus irmãos, o reino da glória, ele é uma realidade, não é uma utopia, não é uma fábula, não é mera especulação. A volta de Jesus, ela é real. O reino da glória é uma realidade. Não podemos perder essa esperança. Não demorará muito para que ouçamos dos lábios do próprio Cristo as duas palavras: vinde bendito do meu Pai, e entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Esse é um momento glorioso, meus queridos irmãos. E todos nós, você e eu, podemos participar desse momento de glória. Quase que nós nos entreguemos com fé a Jesus, reconhecendo nossos pecados, reconhecendo a nossa culpa, reconhecendo a nossa inteira necessidade da graça de Jesus. Quando nós reconhecemos isso, e nós exclamarmos do mais profundo do nosso coração: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se assim nós fizermos, Ele vai falar mansamente ao seu coração e dirá: em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, meus queridos irmãos, mesmo diante de lutas e dificuldades, vamos aguardar a volta de Jesus. Mesmo que sejamos tentados a desanimar, não vamos desanimar. Vamos aguardar a volta de Jesus. Mesmo que nós sejamos tentados, nós o aguardaremos. Mesmo que a espera nos pareça longa demais, nós o aguardaremos. Devemos orar assim com mais fervor: venha, Senhor Jesus. Prezado irmão, prezado irmão, qual é a tua real relação com Jesus? Eu tenho feito essa pergunta a mim diariamente. Mário, qual é a tua real relação com Jesus? Ele é o Senhor da tua vida ou é apenas o tema de músicas que você gosta de cantar e das histórias que você gosta de ouvir na igreja, nos cultos de sábado? Qual é a sua real relação com Jesus? Há quanto tempo você não se entrega inteiramente a Deus e pede que Ele seja o Senhor da tua vida? Há quanto tempo? O quanto Deus tem de você, o quanto Deus tem da tua vida. Há
quanto tempo você não sente a paz, o sentimento de pertencer totalmente a Deus? Você não quer aproveitar esse momento